Afinal, existe alguma ética em tempos de guerra? Enfim, eu sou o Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Os tempos são muito complicados. A guerra na Rússia, a guerra da Rússia contra a Ucrânia atiça vários problemas internacionais, problemas políticos e também problemas filosóficos. Muitas pessoas tentam fazer uma análise filosófica ou política da situação, tentam entender um pouco melhor esse contexto. E uma dessas questões que surgiu inclusive de uma dica, de uma sugestão, na verdade, de um inscrito aqui no canal, conhecido meu, o professor Klinger, do Instituto Federal do Espírito Santo. Ele me questionou, ele me mandou essa sugestão dizendo: Felício, eu queria saber se há alguma ética em tempos de guerra. Há alguma coisa nesse sentido? Pois bem, então para responder ao Klinger, a gente vai preparar esse vídeo aqui para dizer se há ou não ética em tempos de guerra e se é possível ter uma ética em tempos de guerra. Mas antes de tratar desse assunto, que é obviamente um assunto polêmico e super atual, eu faço convite a você. Caso você goste de temas filosóficos, tenha alguma coisa a dizer ou alguma sugestão, assim como o Klinger, você pode deixar aqui na caixa de comentários ou então lá no meu Instagram. Eu sempre tento responder a todo mundo. Quem sabe eu pego uma sugestão sua e também preparo um vídeo como esse daqui. Mas enfim, vamos lá. Dito isso, vamos aqui tentar analisar a pergunta que o Klinger fez. Tem ou não tem ética em tempos de guerra? Antes de falar se há ou não ética em tempos de guerra, é bom que a gente definir o que a gente está chamando de ética. Há uma confusão, normalmente muitas pessoas cometem, que é confundir ética com moral. Então a gente vai dizer aqui que moral, quando a gente fala de moral, a gente está se referindo ao que é certo ou errado, aos valores de uma sociedade, ok? E ética seria o quê? Seria a reflexão sobre essa moral. Traduz isso que eu não entendi. Enfim, moral diz respeito àquilo que você considera certo, errado, bom, ruim, enfim, aquilo que são seus valores, os valores de uma sociedade. A gente sabe que os valores do Brasil, por exemplo, são diferentes dos valores de outros países no mundo, mas a ética é essa área da filosofia que reflete sobre isso. Se você quiser saber um pouco mais sobre a diferença entre ética e moral, vou deixar aqui um vídeo, você pode ir lá e depois você volta aqui. Mas então, vamos pegar aqui. Há uma reflexão sobre a ética, né? Reflexão ética, na verdade, sobre a guerra? Há. E é muito interessante. Se a gente pega lá até os escritos mais antigos, de Hesíodo e Homero, por exemplo, há toda uma narrativa sobre períodos de guerra. Eu lembro de uma que eu aprendi, né, li, conheci, ainda bem adolescente, bem jovem, que era uma das guerras que havia na Grécia Antiga e houve uma pausa ali, né, naquela guerra por conta do luto. O que aconteceu? Bom, enfim, vou aqui para não ficar aqui muito me atendo a guerras antigas, havia um costume na Grécia Antiga de toda vez que algum membro importante morria, né, numa guerra, havia uma pausa de 3 dias para que para que se prestasse o luto. Então a guerra era pausada para que se prestasse esse luto, ou seja, havia até um acordo implícito entre as partes para respeitar o luto alheio. Veja o que a gente tem aqui. Desde a antiguidade existem acordos tácitos ali, acordos entre as partes que guerriam sobre o que é certo ou errado, sobre até onde a gente pode ir ou não. É claro que aqui eu dei um exemplo da Grécia Antiga, mas as guerras elas tomaram proporções muito grandes nos últimos séculos, sobretudo no século passado, com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que teve, obviamente, um lastro de violência e de mortes muito maior, jamais vista antes. E isso, obviamente, aumentou também a reflexão sobre o que se deve ou não fazer em tempos de guerra. Então, se você está achando que em tempos de guerra vale tudo, não é bem por aí não. Existem acordos internacionais, inclusive para tempos de guerra, como são as convenções de Genebra, 4 convenções que dizem ali o que pode ou não ser feito. Um dos acordos mais aceitos, ou que deveria ser aceito, e que muitas pessoas criticam quando esse acordo digamos, rompido, é o tratamento que se dá a civis. Traduz isso que eu não estou entendendo. Por exemplo, em tempos de guerra, vamos aqui pegar um paralelo. Espera-se, né, que, por exemplo, na Rússia contra a Ucrânia, sem entrar aqui em detalhes nesse vídeo sobre o que a gente acha desse conflito, mas vamos lá, espera-se que as tropas russas guerriem, né, batalhem contra as tropas ucranianas. Espera-se em tempos de guerra que os civis, o cidadão normal, ele não vá para a linha de fronte, ele não seja atacado, né, porque é assim que é a guerra, né, isso é um acordo implícito. Por isso que tem um problema dessa semana, né, nesse começo de guerra, muito grave sobre os corredores humanitários. O ataque a civis ele é sempre condenável nos acordos internacionais. Mas por aí para a gente pegar um outro ponto filosófico que é bem interessante. Veja como em tempos de guerra, o que é certo ou errado, a moral de um país, ela é suspensa por um acordo
intercultural, digamos assim. É em tempos de guerra que algumas coisas são postas para além da nossa cultura. Às vezes a gente acha uma coisa certa, a outra cultura acha errada, mas é preciso sempre esses acordos para além da nossa própria cultura que sejam respeitados por culturas diferentes. Isso é o que move, por exemplo, as convenções de relações internacionais, né? Isso é o que move, por exemplo, as relações que tem na base ali da guerra. Felício, eu não estou entendendo. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: a ética sim, existe uma ética em tempos de guerra, e toda guerra gera uma reflexão ética sobre o que deve ou não ser feito. Vou pegar um exemplo aqui atual do século passado, mas que até hoje é um problema gigante. Há uma nova reflexão, uma nova que eu digo recente, né, do século passado para cá, sobre o que se faz, por exemplo, com as guerras nucleares, com as armas nucleares, na verdade. E um acordo firmado foi que as zonas nucleares não devem ser atacadas em hipótese alguma, independente da guerra. Vou te dar um exemplo. O Irã, por exemplo, tem ali uma usina nuclear que, mesmo com todos os conflitos ao longo dos anos no Irã, jamais nenhum inimigo do Irã quis atacar aquilo, porque sabe que um problema numa usina nuclear vai muito além do Irã. Aquilo pode jogar elementos químicos radioativos na atmosfera e afetar várias outras comunidades. E não só no Irã. Assim também foi no Iraque, no Afeganistão, na Coreia do Norte. Então sempre há esse respeito. Ninguém, em sã consciência, pretende ou almeja atacar em uma guerra uma usina nuclear, porque sabe que isso foge dos anseios de uma guerra e bota toda a população mundial em risco. Veja, teve-se esse acordo implícito depois de uma reflexão filosófica que vê o que é certo ou errado. Aqui a gente está falando de uma ética ou de uma moral da guerra, o que pode ou não pode numa guerra. Vamos lá, a Rússia está enfrentando a Ucrânia. Será que a Rússia pode mesmo ali atacar, usar a usina nuclear da Ucrânia e colocar todo o planeta em risco? Gente que não tem nada a ver realmente com a questão ucraniana, com a Rússia ali. Então, e já é um acordo implícito na guerra nos últimos anos. Há, inclusive, todo um preparo da guerra para isso e há um acordo, inclusive, que a Rússia assinou para não atacar bases nucleares, né, para não botar todo mundo em risco. Então, o que a gente tem? Que há, sim, uma ética em tempos de guerra, e guerras como essa da Ucrânia, guerras de proporções globais, elas sempre nos remetem a uma coisa bastante filosófica, que são esses acordos internacionais. Então, é bem interessante a gente concluir um pouco aqui do seguinte: se a gente consegue acordos internacionais para a guerra, que é um período extremamente complicado, se a gente respeita esses acordos e quando não respeitamos, toda a comunidade internacional nos ataca com sanção econômica, com um monte de coisa, isso nos dá um bom indicativo, que a gente também pode, por exemplo, ter acordos internacionais contra a fome no mundo, né? Ou deveria ter, né? Ou contra a miséria no mundo. Então é um bom indicativo. E existem vários filósofos que trabalham nessa linha. Habermas, por exemplo, quando ele vai falar da sua ética do discurso, né? Ou a ética do agir comunicativo, que é o discurso, ali ele precisa ir para além de uma cultura específica. Então há todo... Vou deixar até o livro do Habermas, se você tiver mais interesse, aqui na descrição. Você pode entender um pouquinho mais, principalmente se você gosta desses acordos internacionais, dessa coisa da cultura internacional. Mas voltando então ao tema, respondendo aqui ao meu amigo Klinger, há sim uma ética em tempos de guerra, uma ética para além daqueles que estão guerreando. E mais do que isso, todo tempo de guerra traz consigo reflexões novas sobre o que pode e não pode ser feito em uma guerra. Por exemplo, na Primeira Guerra se poderia ou não usar arma química, né? E na Segunda Guerra o que a gente faria com as armas atômicas. Até uma frase famosa atribuída a um Einstein, né? De que, não sei, não fui realmente ali a fundo averiguar, mas que teriam perguntado como seria a Terceira Guerra Mundial para o Einstein. Ele teria respondido que ele não saberia como seria a terceira, mas a quarta ele saberia, que seria com paus e pedras, no sentido de que uma guerra nuclear, uma terceira guerra nuclear colocaria, enfim, a civilização humana. Pois bem, então, é claro que eu não vou aqui dizer que a gente aprenda com essa guerra na Ucrânia. Acho que essa ideia de aprender com uma guerra, aprender com o sofrimento é algo muito ruim, acho que ela é bastante ocidentalizado, bastante cristão em certa forma, mas se a gente puder tirar alguma lição filosófica disso é como que esses laços internacionais, eles precisam ser mais fortemente firmados, a gente precisa ter um aparato melhor aí para ir para além desse discurso cultural único e fazer um discurso pluricultural, intercultural, esses acordos que a gente sempre que suspende precisa firmar com outras culturas. Pois bem, a gente torce para que esse período de guerra passe, acabe logo, que a solução seja dada o mais breve possível e que, enfim, nós possamos ter vida de paz
perpétua, como diria Kant, logo, porque afinal a gente acabou de sair de um período de pandemia e ninguém merece enfrentar uma guerra de proporções mundiais, globais, logo na sequência. Isso vai ser, obviamente, muito ruim para a economia, para a saúde, para o bem-estar mundial como um todo. É esse o nosso pedido. E se você gosta desses assuntos, gosta de filosofia, gosta de debater assuntos filosóficos, eu te convido a se inscrever, curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Pois toda semana a gente traz aqui vários vídeos novos para você. E é isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima.